A Esfinge de Gizé é um dos maiores segredos da humanidade. Aqui uma foto dela bem de pertinho, ela tinha alguns brilhantes nos olhos, e ela tinha vários artefatos que foram destruídos depois com o tempo. Aqui uma foto do passado e do presente, como ela era uma vez e como ela é hoje. Então ela é muito bonita, com decorações, tudo isso foi derrubado, destruído com terremotos, com coisas, né? Então a Esfinge, ela oculta um grande segredo. Então falam que existe uma grande entrada abaixo da orelha dela, onde tem acesso a cavidades interiores que vão trazer muitos conhecimentos, muitas coisas para a humanidade no seu devido tempo. Então a porta de entrada da Esfinge secreta é embaixo da orelha. Olha ali onde está essa porta ampliada ali. Existe uma entrada, um túnelzinho que vai lá dar acesso às partes inferiores, onde tem vários salões, várias coisas lá, manuscritos e tudo que a gente vai falar agora. Aqui também tem outra entrada nas costas dela, ali por cima, né? Vemos um túnel com o pessoal já entrando. Essas fotos são muito secretas, porque esses túneis não são revelados, né? Não são falados a ninguém, é o maior segredo lá dos egiptólogos. Existe uma outra entrada também, que é na cabeça, aqui uma foto antiga, como existia um buraco em cima da cabeça, depois taparam com um tampão de ferro ali, e aqui está uma foto embaixo ali, como é um salão, um grande salão, que é sustentado por colunas, e ali existem várias coisas que são ocultas para a humanidade. Aqui mais uma foto dessa entrada superior, onde existe um tampão ali. Isso é um segredo, ninguém sabe, essas fotos são, não sei como conseguiram essas fotos aí. Aqui está uma escada que desce, uma rampa que desce lá para o interior desse salão. É incrível a coisa, né? Aqui uma foto dela de trás, outras fotos também mais antigas, onde falam dessas cavidades. Aqui a foto de 1920, onde tem esse tampão na cabeça que a pessoa entrava lá para dentro, né? E foi tapado hoje com uma tampa de ferro ali, né? Então aqui uma outra entrada que existe nas costas dela, vai por baixo, aqui bem baixo a pessoa entra, mas isso tudo é segredo, ninguém pode ver isso aí, ninguém tem acesso a isso. E aqui é um desenho de como é embaixo da Esfinge, né? Com várias câmaras, né? Câmara maior e menor, vários salões que se comunicam com um túnel que vai até a pirâmide de Gizé. Então aqui está mais outras fotos ali das câmaras internas, todas elas se comunicam entre si e dá acesso a um grande salão, quase como uma pequena vila, uma pequena cidade, lá toda sustentada por colunas, onde existe lá embaixo templos e uma série de mistérios que ninguém sabe exatamente o que tem, porque é guardada pelos anjos caídos ainda, que estão encarnados hoje ali no Egito, que não permite. Porque a ciência, como você sabe, a ciência é a maior religião que existe, e a ciência quer ocultar de tudo isso de nós, que nós temos os segredos que a gente tanto fala aqui no grupo. Então aqui está uma foto também de como é embaixo esse pavilhão interno no subsolo da Esfinge. Então tem vários níveis, né, que um túnel que vai para a grande pirâmide. Esse túnel é por baixo da areia e lá se comunica com a grande pirâmide de Gizé. E lá nesse túnel lá tem outras câmaras, enfim, é quase uma pequena cidade embaixo da Esfinge, cheia de coisas que a gente não sabe, porque a ciência oculta, né? Totalmente ocultado isso aí. Então tem inclusive templos, tem locais secretos, é incrível. O momento que eles abrirem isso para a humanidade, nós vamos encontrar vários artefatos e coisas que nós podemos utilizar para o nosso bem, né? Talvez coisas incríveis que a gente precisa para a humanidade de hoje. Aqui está uma foto do arqueólogo entrando nessa passagem secreta ali. E aqui tem uma foto tão antiga, como a Esfinge foi enterrada uma vez toda por areia, depois tiraram, né? Mais umas fotos atuais ali. Ela também tem várias inscrições no peito, porque ali existia um altar de adoração. Não se sabe exatamente qual é a função da Esfinge, mas ela quer dizer que aqui reside um grande segredo. Esse é o enigma da Esfinge. Aqui existe um segredo, e o segredo é justamente essas câmaras internas que dão acesso a muitos conhecimentos que nós não temos acesso, que dariam uma revolução para toda a nossa ciência atual, mas é tudo escondido pelos que cuidam ali, né? Aqui está uma foto de Serapis Bey. Então as pessoas perguntam, mas anjos caídos não eram mal? Serapis Bey não é a mestra essência do bem? É que sempre coexistiu o bem e o mal, né? O bem e o mal sempre existiram lado a lado. Então, na época de Serapis Bey, que ele esteve ali no Egito, também era uma pessoa, um mestre que voltado para a luz, para a ascensão, para as coisas boas, para a alta espiritualidade, mas sempre existiram
né, os caídos e as pessoas que não estavam nessa vibração da luz, eram das trevas, né? Mas a maioria das pessoas que habitaram no Egito, faraós e antes mesmo, no final da Atlântida, que foi a época da construção, há 80 mil anos atrás, da pirâmide de Gizé, porque a Esfinge é um pouco mais recente. Nessa época eram os Atlantes, né, o pessoal que veio também de Órion, os Néfilis e uma série de seres que vieram ali fazer essa pirâmide, todo esse complexo energético que é o complexo de Gizé. Então vamos para as próximas fotos aí. Eles querem contar para você que aquilo lá é um cemitério, que um rei louco fez aquilo, sabe? Essas histórias que nem criança mais acredita, né? Então, mas nós vamos ter acesso a isso aí logo, logo. Assim que houver um pouco mais de luz na humanidade, então o pessoal fala, assim que 2/3 da humanidade tiver em vias de despertar, tem gente que fala 1/3, não sei. A minha opinião é o seguinte, que é 2/3 mesmo, né? Então, cada pessoa que for conseguir passar esse ensinamento, essa live, esse trabalho, não está despertando mais uma pessoa, vai contagiando outra e outra. Quando nós tiver um número X de pessoas com a consciência desperta, os anjos caídos não vão ter mais força para conseguir manipular a economia e a instrução e o conhecimento como eles têm feito agora, e as farmácias e os medicamentos como eles têm feito, né? Nós vamos ter a Terra devolvida para nós, que somos os verdadeiros herdeiros do mundo que é a Terra. Então nós aguardamos esse momento, que chamamos de transição planetária, mas eu pessoalmente acho que antes disso nós vamos ter acesso já a muito conhecimento. E a transição planetária, ela começa no coração de cada um, né? Ela pode ser não uma coisa externa, mas ela começa aqui e ali em cada um que está ouvindo. Aí perguntavam como é que Deus deixou e tal. Porque Deus permite que a gente tenha acesso ao ruim para buscar o bem. Então, se tu tem o ruim, o mal, a doença, a opressão, a escravidão, tu anseia com ardor por um novo dia. E nessa hora que entra, então, Deus para acolher a gente, né? Então, nós temos que ter acesso ao ruim. Então a gente vai ter acesso a todo o ruim possível, né? A opressão, a escravidão, ao anticristo, a nova ordem mundial, para que a gente diga assim, não quero isso, eu quero buscar a minha divindade interior, o eu Cristo interior. E a gente vai ansiar com muito desejo, mas só que muita gente ainda não tem essa sede de buscar Deus. E esse é o grande problema. Eu falei na vez passada também que as divindades egípcias, Íris, Horus e Osíris, eram entidades também ligadas aos anjos caídos. É o culto à criatura e não ao Criador. Nós devemos louvar e agradecer e louvar e bendizer somente sempre ao Pai, ao Criador, aquele que criou tudo aqui, e nunca aos anjos caídos e às criaturas colocadas aqui por Deus. Os antigos monumentos de Ramsés, os monumentos ali que estão também mais recentes, eles são monumentos bem mais recentes no Egito, eles são um culto à criatura, culto ao Deus ou ao homem, culto ao ego humano. Então são verdadeiras esculturas aos anjos caídos. Então aqui também tem as pedras de Machu Picchu, que foram muito semelhantes, com o mesmo sistema, a mesma tecnologia que foi levada, que foi trazida do Egito, está aqui nos Incas, nos Maias e nos Astecas. Aqui é Luxor, que também está destruído. Então eu falei na vez passada sobre as grandes pedras que eram movidas pelas energias vril e outras energias de levitação, né, que os atlantes tinham essa possibilidade. E aqui está a pirâmide do Brasil. Nós temos uma pirâmide aqui, vocês notem que o encaixe das pirâmides dos Incas e dessas pirâmides do Brasil, ela é muito semelhante, ou seja, essas são pirâmides da Amazônia, né? As pirâmides da Amazônia, elas têm a mesma época das pirâmides do Egito, porque eram o mesmo tipo de encaixe, não passa uma folha de papel entre uma pedra e outra, né? Não foi feita por martelinho de forma alguma. Então vocês podem ver como, apesar de elas serem irregulares, elas são muito parecidas com a pirâmide de Gizé, em termos de encaixe, né? Essas pirâmides estão no Brasil, né, próximo da fronteira com o Peru, na Amazônia peruana, boliviana, por ali, né? E são o maior segredo dos militares e do governo brasileiro, que não quer de forma alguma revelar essas pirâmides brasileiras, para que não se descubra que nós também fizemos parte da Atlântida. E tivemos aqui a civilização Meru, foi uma civilização fantástica que existia em toda a floresta amazônica. E depois, por abandono às leis divinas, essa civilização caiu também, afundou.
Afundou não, desapareceu, mas as suas construções ainda estão ali, na Amazônia. Então eu lanço esse desafio, sempre falo isso, que o Exército Brasileiro, que a Aeronáutica Brasileira, localize, identifique e mostre para a população brasileira que nós somos e fomos uma colônia Atlante no Brasil, na Amazônia. Nós, da Amazônia, fomos uma colônia Atlante. Nós temos pirâmides iguais às pirâmides do Egito, até maiores. Tem uma pirâmide na floresta amazônica que ela é maior que a pirâmide de Gizé, tá? Maior. Então, olha que loucura isso aí, né? Uma fortaleza em Cusco. Em Cusco também é um mesmo tipo de pedras, eram arredondadas e o encaixe delas é perfeito, feito com tecnologia Atlante. Olha o tamanho dessa pedra aí, se alguém poderia mover isso aí com madeirinha rolando. Isso aí foi feito por levitação, por ausência da gravidade, né? Olha o tamanho dessas pedras em Cusco aí, né? Não tem como, né? Não tem conta outra, né? Aqui está a Fortaleza de Cusco também, como eu já falei. Visite o nosso site também, musicadosmestres.com.br. Tem músicas para elevação muito boas ali, que a gente pode deixar para purificar os ambientes. Um lema que eu disse, a luz venceu. E por que a luz venceu? Porque nós estamos caminhando a passos largos para a libertação da nossa alma. Então, o Cristo e todos os seres de luz, seres angélicos, estão trabalhando para a elevação do nosso planeta. E você é uma pessoa importantíssima para ancorar a luz do planeta aqui. Então, seja feliz, seja grato a Deus, expanda o teu coração, o teu amor, o teu perdão, e encare a vida com mais alegria, e sempre diga e repita, a luz venceu, a luz em mim venceu, a luz do meu coração venceu. Eu sou um filho de Deus amado, como diz Jesus, eu vou, mas voltarei para estar com vocês, e Ele voltará em algum momento. Nós temos que estar com o nosso coração preparado para a vinda de Jesus. Olá pessoal, então estamos fazendo aqui o complemento desse vídeo que a gente acabou de assistir agora. Assistimos essa série, essa trilogia aqui, Atlântida, Lemúria, Egito e Esfinge. Então agora estamos fazendo um complemento, né? Agora esse vídeo atual, hoje aqui é maio de 2022, esse vídeo que vocês assistiram era de há 2 anos atrás, aproximadamente, no curso que eu fiz também na Egrégora de Cura. Então um abraço ao pessoal que me apoiou nesse trabalho aí. Foi uma pesquisa muito séria que eu fiz, com vários livros, um estudo muito profundo, assim, com vários escritores, existem vários livros, né? E também quero agradecer a todos que me ajudaram nesse trabalho. Então a gente tem alguns detalhes que, se fosse hoje aperfeiçoando, 2 anos depois, a gente vai aperfeiçoando esse trabalho. Então muitas das coisas que foram faladas lá atrás agora foram aperfeiçoadas, né? Estão mais aprofundadas, algumas coisas foram se modificando de alguma maneira, né? Então eu gostaria de futuramente fazer um novo vídeo com aperfeiçoamento e novos estudos que estamos fazendo. Mas eu vou esclarecer alguns pequenos detalhes já dessa série que passou, Egito, Atlântida e Lemúria. Primeiro que eu falei na parte da Atlântida, né? Falei muitas vezes que a Atlântida teve a sua decadência devido à queda de toda a civilização e que culminou com o desaparecimento do continente. E que os anjos caídos, né, que eram bastante anteriores ao continente da Atlântida, eles vieram 300 mil anos atrás ou mais, e eles sempre infiltraram na sociedade sementes do maligno para que as pessoas caíssem. Então, uma das sementes do maligno que eles instruíram e colocaram foi a música decadente. Então hoje, como eu falei no vídeo, né, muito das músicas atuais que vêm desses ritmos sincopados, como o rock, o funk, o heavy metal e músicas desse gênero, né, eles têm a origem, têm a tendência, a semente deles foi criada através de uma mudança, né, na vibração para que essa semente, que esse tipo de música, esse tipo de vibração afundasse, rebaixasse um pouco a energia das pessoas e não elevasse, né? Então existem as músicas que elevam, existem as músicas que rebaixam. Então normalmente as músicas clássicas, músicas que elevam o espírito, elas conseguem fazer com que a tua vibração suba em direção ao alto. E músicas que trazem uma decadência negativa, fazem que a pessoa fique aterrada à Matrix, né? E músicas pesadas, é heavy metal, é o funk, umas letras perniciosas, tudo isso faz com que baixe. Então, não quero que as pessoas sinto que isso é um preconceito, que eu estou dizendo que o rock é mal, ou é do mal, é do bem. Eu conheço pessoas, padres, pessoas maravilhosas que são roqueiros, trocam rock e gostam. Não é questão de pessoal, é que a vibração, estou falando em termos de vibração, né? A frequência
frequência da música ela pode elevar ou pode rebaixar. Então, quando nós vibramos em músicas elevadas, New Age, músicas clássicas e espirituais, nós elevamos o nosso espírito. E quando nós conseguimos trazer um cachorrinho chegou aqui para mim. E quando nós E quando nós caímos em vibrações pesadas, nós aí rebaixamos a nossa vibração. Essa é a questão, tá? Toma um cachorrinho, cachorrinho querido, pequenininho, né, fofinho. Mini, aqui é o cachorro. Esse aqui é o mini, né? Cachorrão. Tá? Bom, então eu queria falar também sobre esses assuntos que a gente falou na... cachorrão. Tá bom, fica pertinho aqui, fica. Tá bom. Deve trazer uma boa companhia aqui, tá? Então a música, ela é muito importante para o aumento da consciência coletiva da população, né? Uma população que idolatra músicas negativas, né? Músicas que rebaixam, com uma vibração muito pesada, é uma população que fica facilmente dominada, fica tensa e ela é facilmente assediada por seres que são do umbral inferior, né? E pessoas que buscam, que prezam as músicas elevadas, elas já começam a sutilizar a sua vibração. Existem vários vídeos e estudos sobre isso, eu não vou aqui me delongar, só quis explicar um pouquinho, porque na Atlântida, desde aquela época, a semente do maligno foi postada ali e algumas pessoas, isso deu origem depois a ritmos atuais como o voodoo, como o heavy metal e outras coisas que rebaixam a vibração, simples assim. Outra coisa eu falei também sobre os deuses antigos do Egito, Osíris, Horus. Não significa que eles eram do mal ou eram maus, eles eram simplesmente os seres que vieram trazer à Terra um pouco daquela tecnologia, daquele conhecimento e foram idolatrados como seres, né? Seres divinizados, mas na verdade eles eram divindades pagãs, né? Então isso que eu quero dizer, a pessoa não pode confundir, tem que ter uma mente muito ampla, né? Enfim, esse estudo que eu coloquei, ele é digno da gente rever isso e trabalhar mais alguns pontos específicos, né? Eu pesquisei durante muitos anos sobre isso aí também. Eu quero agradecer também ao meu amigo Carlos Torres, que é uma pessoa que eu admiro muito, respeito muito, e ele também é um grande estudioso do Egito. Muitas das coisas que eu falei foram dos estudos que o próprio Carlos Torres trouxe aqui para nós, né? Embora muitas das coisas entre nós há uma certa divergência em alguns fatores. Eu acho que alguma coisa, ele acha que é outra, então eu não sei. Eu também não sou dono da verdade. Eu acredito que daqui a algum tempo nós vamos analisar esses vídeos, né, e vamos ver que algum ponto ou outro é um pouco alterado, não é exatamente aquilo, porque a gente vai aperfeiçoando, né? São estudos que vão se aperfeiçoando dia a dia. Semana que vem novas descobertas virão, nós vamos nos aperfeiçoando. Então eu não quero deixar isso como uma palavra fixa, né? É assim, pronto, acabou, não se fala mais. Não, é digno de estudo, é digno de questionamento, né? Agora, um questionamento não à luz dessa ciência oficial, que ela é totalmente comprometida, mas sim à luz dos registros acásticos, que é de lá que vem a fonte daquilo que tudo é, né? Então nós temos que buscar nos registros acásticos que trazem a verdadeira história da humanidade. E a gente está num momento de revelação em que a história da humanidade vai ser toda revelada muito em breve, né? Então é bom a gente já ir se preparando das coisas que vieram. Bom, então a gente quis fazer um pequeno comentário em cima dessa trilogia Atlântida, Egito, Esfinge, e que continua, agora esse vídeo continua no vídeo que já foi postado, que é Brasil, a Terra Prometida. Então tudo isso nós fizemos para trazer esse momento máximo, especial, que é exaltar o nosso Brasil, por isso que estamos de verde hoje, exaltar o Brasil como uma nação da Terra Prometida, aquela nação espiritual que foi criada desde milênios para que nesse momento atual nós conseguíssemos trazer aqui o berço da era de luz, o berço da era de aquário, o berço do novo mundo, da nova terra. Então o Brasil de fato é destinado a ser uma nação líder espiritual no mundo e por isso nós somos chamados a conhecer o nosso passado, a nossa história, porque muitas das pessoas dos Atlantes também estão hoje no Brasil, né? Estamos como a raça que compilou todas as mentes desde as antigas civilizações. Nós somos uma raça brasileira eleita por Deus para ser aqui o berço da nova era. Aqui é o berço do Cristo, aqui é a terra do Santa Cruz, a terra a ordem do Cristo, como vocês falaram, como eu falei no vídeo, né? Quando o Cabral chegou aqui, ele colocou a cruz de Malta representando a ordem do Cristo, aqui é a terra do Cristo. Então, vocês assistam esse vídeo, eu vou deixar o link aqui, nesse gancho aqui, até Brasil, a Terra Prometida, está aí o cartaz do vídeo, né? E nós vamos estudar e conhecer melhor essa grande
beleza essa história da humanidade em que o Brasil é o ponto culminante. Então, meus queridos amigos, se vocês gostaram desses estudos fantásticos da espiritualidade oculta, eu tenho vários outros estudos, também tenho o estudo do início das civilizações, dos Anunnakis e tudo mais. A gente pretende em outros momentos falar um pouco mais sobre isso. Isso aqui já faz parte das revelações que estão sendo trazidas para a humanidade através de pessoas como nós que estamos estudando, para desmistificar, para derrubar a tradicional história, que é toda ela corrompida e deturpada, criada pelas sociedades secretas de maneira de encobrir a verdade, ensinar um falso ensinamento. E eu vou dizer, tem muito mais coisa que nós vamos trazer, O nosso canal se propõe a isso, acima de qualquer outra coisa, de despertar a consciência e trazer as grandes revelações para a humanidade. Então, meus queridos amigos e amigas, eu quero expressar meu carinho e meu amor por todos vocês. Não deixe de assistir essa sequência agora que é Brasil, a Terra Prometida. Se você já assistiu, assista mais uma vez e compartilhe, mande para os seus amigos, deixe para todos vocês essa joia, porque isso aqui é um verdadeiro documentário, Então assista e mande para os seus amigos. Agradeço vocês, assista as lives no canal, a gente se vê em breve. Não esqueça que Deus, nosso Pai, está no comando da Terra e que a luz venceu. Graças a você, nós estamos indo muito bem e rumo à vitória final que está prestes para acontecer, tá? Um grande abraço, Deus abençoe, ilumine vocês e tchau, Deus abençoe.